Olá, nono ano! Hoje, então, o assunto abordado na aula é sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas, que é o último aspecto relacionado, então, a esse grupo de orações subordinadas. Só lembrando que as orações subordinadas substantivas são aquelas que completam a estrutura da oração principal, cumprem função sintática equivalente à de um substantivo e elas classificam-se em subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e apositivas. Então, todos esses aspectos aqui nós já abordamos, nós já trabalhamos em relação às orações subordinadas substantivas. Elas também podem apresentar-se em sua forma reduzida ou desenvolvida. Na forma desenvolvida, que é a que mais nós nos debruçamos, estudamos, é quando a conjunção integrante, que pode ser o que e o se, mais o verbo conjugado. Então, o exemplo: espero que você declare a sua proposta. Aqui nós temos o que é a conjunção integrante. Então, a primeira oração, espero. Espero que você declare a sua proposta. E o declare, então, o verbo conjugado. E a reduzida é aquela, então, que não possui a conjunção integrante e o verbo se apresenta em uma forma nominal, que pode ser o gerúndio, o infinitivo ou o particípio. Espero você declarar a sua proposta. Então, aqui, espero, que é a oração principal, você declarar a sua proposta, a subordinada, e o verbo, que é o declarar, está na forma nominal. As orações subordinadas substantivas desenvolvem uma função essencial à estrutura da oração. Então, vale lembrar que, quando se trata das subordinadas, elas complementam o sentido da oração principal, e a oração principal precisa dela, e não se utiliza em língua portuguesa nenhum tipo de pontuação entre os elementos básicos de uma oração. E quais é que são os elementos básicos de uma oração? O sujeito mais o verbo mais o complemento. Então, sob hipótese nenhuma. E aqui não necessariamente é só quando nós tratamos das subordinadas substantivas, mas quando nós temos uma estrutura que é formada por sujeito mais verbo mais complemento, não pode ser feita a separação desses elementos com vírgulas. Ou seja, essa estrutura básica precisa ser composta, ela precisa ser constituída sem vírgulas. Não é indicado o emprego de vírgulas entre a oração principal e uma oração subordinada substantiva, salvo se. Então, não se usa vírgulas entre a oração principal e a subordinada substantiva, a não ser em dois casos específicos que são: a ordem for inversa e a oração subordinada substantiva estiver anteposta à oração principal. Ou seja, se a oração, que é a subordinada, estiver anterior à oração, que é a principal, é uma das exceções. Então, aqui o exemplo: que é preciso menos discriminação, vírgula, todo mundo sabe. Então, como vocês podem perceber, aqui nós temos uma alteração. A subordinada está no começo e a principal é a que está aqui no final. Então, se nós fôssemos colocá-la na ordem direta, ficaria: todo mundo sabe que é preciso menos discriminação. Então, aqui nós usamos a vírgula por quê? Porque a ordem está inversa. O segundo caso é quando nós temos
a oração for apositiva, ter função de aposto, e estiver intercalada à oração principal, ou seja, quando ela está no meio da oração principal. O meu sonho, vírgula, que haja menos preconceito entre nós, vírgula, ainda engatinha. Então, toda essa parte que está em vermelho aqui é uma oração apositiva que está intercalada aqui a oração principal, por isso que ela encontra-se colocada entre vírgulas. Então, as vírgulas, elas são utilizadas somente quando tivermos esses dois casos. Quando a oração subordinada estiver no começo, ou seja, quando houver a ordem inversa, e também quando a oração que é a subordinada estiver na função apositiva e estiver intercalada à oração principal. Exercício 3 da página 284 diz o seguinte: dadas as construções a seguir, então que nós temos logo na sequência. Letra A. Localize e classifique a oração subordinada substantiva em cada período. B. Indique se são orações subordinadas reduzidas ou desenvolvidas. E C. Destaque a única opção, ou melhor, única oração subordinada que é pontuada com vírgula. Então, nós vamos colocando todas as partes, tudo que é solicitado aqui. Na 1, só você responde qual é a sua cor. Então, localizando a primeira parte, na oração subordinada substantiva, é qual é a sua cor. E a classificação dela é oração subordinada substantiva apositiva. E já podemos colocar junto também se ela é reduzida ou desenvolvida. Então, nesse caso aqui, ela é desenvolvida porque temos o verbo que está conjugado. Então, qual é a sua cor? É a oração subordinada substantiva positiva desenvolvida. Inclusive, vocês podem aqui sublinhar, sinalizando qual parte corresponde à oração subordinada. Na 2, cada um constrói a definição de qual é a sua cor. Então, aqui a parte que corresponde à oração subordinada substantiva é de qual é a sua cor. A classificação dela é que ela é oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela complementa o sentido da palavra definição, que é um substantivo. E também tem o verbo que é conjugado e, portanto, ela é desenvolvida. A terceira, qual seja a sua cor, não faz diferença. Então, aqui, não faz a diferença ou não faz diferença, é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. Também o verbo está conjugado. Na quarta, qual é a sua cor? O determinante aqui é qual é a sua cor. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida também. E a quinta, até esquecemos de qual era sua cor. Então, a parte que corresponde à oração subordinada substantiva é de qual era sua cor, que é oração subordinada substantiva objetiva indireta desenvolvida. Então, aqui nós fizemos a identificação, no caso, a localização, a classificação da subordinada substantiva e também se é reduzida ou desenvolvida. Falta um aspecto, que é o item da letra C. Destaque a única oração subordinada que é pontuada com vírgula. Então, é a terceira. Qual seja a sua cor, não faz diferença. O exercício 4 da página 285. Os dois períodos a seguir constituem frases que seguem a gramática normativa.
analise-os. 1. Não faz diferença para nós qual seja sua cor. E a 2. Qual seja sua cor, não faz diferença para nós. A classificação, na letra A, da oração subordinada é a mesma nos dois casos? Explique. Sim, pois trata-se de orações subordinadas substantivas que desempenham a função de sujeito em relação à oração principal. Na letra B, não é correto na língua portuguesa que se empregue a vírgula entre o verbo e os termos que se relacionam diretamente com ele, sujeito ou objetos. Em qual frase essa regra é seguida? Na frase 1. Então, aqui, nós não poderíamos colocar a vírgula na frase 1. Na letra C, a frase que apresenta uma oração isolada por vírgula está na ordem direta ou inversa? Então, a frase 2 aqui está na ordem inversa. Não faz diferença para nós qual seja sua cor. Então, aqui, como vocês podem ver, na primeira nós temos a ordem direta e aqui ela está na ordem inversa ou indireta e por essa razão, então, que aqui devemos utilizar a vírgula. A tarefa dessa aula, então, vocês vão analisar o infográfico da página 292. Deverão responder os exercícios 1 até 9, que encontram-se nas páginas 292, 293, 294 e 295. O que vocês devem postar no AVA são os exercícios resolvidos da página 294. Bons estudos e até a próxima.